Oi, turma! Como vocês estão? Saudades de vocês. Mas, mesmo não estando aí com vocês, vocês estarão comigo assistindo, né, a aula e fazendo a correção. Hoje é correção, que vai ser a página 193 aqui em diante, conforme até 202, conforme nós solicitamos. Que saudade. Um beijo para você. Vamos lá. Pro, a senhora fala muito. Ah, falo mesmo, eu amo vocês. Saudades. Vamos, então, corrigir a página 193, 195, 196, 100... Não, a gente já foi. Aí, 201 e 202. Vamos. A primeira pergunta está se referindo o que é metrópole, né? Alguém pode falar, metrópole está acima de 1 milhão de habitantes. Ok, mas quais são as suas características? Ela tem uma importância tremenda. Campo Grande é uma metrópole? Não. Ela é uma cidade regional, um centro regional. Então, metrópole, ela tem que ter um grau de centralidade. O que é isso, professora? Ela tem que ter bens políticos, ter bens de serviços. Por que as pessoas, quando não têm recursos em Campo Grande, MS, vão para São Paulo? Porque lá é uma metrópole. Eu levei meu filho para tal cidade, Curitiba. Uma mãe me disse recentemente que o filho dela tinha uma doença bem grave, e ela retirou daqui e levou para Curitiba. Então, essas cidades, elas têm muito mais infraestrutura, certo? Quais as metrópoles mais próximas a nós? Eu não coloquei distância, tá? Poderia colocar Brasília, sim. São Paulo, sim. Belo Horizonte, Goiânia. Nós temos muitas outras. A página 195, ela se refere, vamos ver a pergunta, tá? Explique por que, mesmo possuindo grande reserva de recursos naturais, determinados países são tão pobres. Que triste realidade. Então, assim, eles têm grandes recursos naturais. Quando eu falo recursos naturais, queridos, relembrando sempre, eu estou falando de água, vegetação, eu estou falando de subsolo, que são os minerais que tem, né? Não dispõe de tecnologia para retirar. O que acontece? Não tem investimento nas indústrias nacionais. Eles acabam comercializando quem vem retirar com preço muito mais baixo. E eles importam tecnologia e produtos industrializados com elevado valor agregado. Bom, por eles não terem condições, eles acabam exportando produtos, né, naturais. Esses produtos vêm, depois de produzidos lá, uma televisão, um celular, ele vem para os países pobres ou subdesenvolvidos com valor muito maior, e compraram os minerais com valor muito menor. A questão da 192, 6 e letra A, diz o seguinte... Aí tem um contexto aqui, depois fala sobre o trabalho, o TID, né, que é Trabalho Internacional, Divisão Internacional do Trabalho. Qual a relação entre os países aqui desenvolvidos e subdesenvolvidos? A letra A, tá? E depois, os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, industrializados. A letra A, então, é o seguinte: qual a relação dos países subdesenvolvidos não industrializados? Exporta matéria-prima para os países desenvolvidos. Eles são dependentes de tecnologias de lá e até de recursos financeiros. Enquanto os países subdesenvolvidos, faltam essa ali, né? Desenvolvidos, industrializados, que são os países emergentes, né? Eles exportam matéria-prima, produtos industrializados. Mas esses produtos são de alta tecnologia? O Brasil tem, por exemplo. O Brasil é um exportador de aviões. Portanto,
Nem todos os produtos que exportam são industrializados, são de alta tecnologia, mas exportam produtos. Mesmo assim, eles precisam de tecnologia e acabam comprando produtos industrializados também. A 192, 196, número 3, está falando da classificação da Divisão Internacional do Trabalho. Como é a classificação? A classificação, gente, é o seguinte, é uma resposta pessoal, mas eu estou dando aí uma ajudinha ali, ó. A classificação é: os países exportam produtos industrializados para os desenvolvidos e compram produtos industrializados, vende produtos, matéria-prima para os países desenvolvidos, voltando aqui, e acabam comprando produtos industrializados e comprando também tecnologia. Aí depois tem uma pergunta. Na sua opinião, com base no que tem estudado, o país tem condições de ser incluído entre as nações desenvolvidas? Será que o nosso país tem condições de estar entre os países desenvolvidos? Ainda não. Ainda nós temos crises econômicas. Ainda não temos essa condição. Na página 201, vamos abrir o seu livro? Já pegou o seu livro para corrigir? 201, é isso? Isso, 201. A pergunta é essa aí, né? Tem um contexto falando que cada vez um ser humano enche o tanque de gasolina, anda de avião, pega ônibus, acende a luz, e utiliza até a luz a mais aqui, né? Ó. Utiliza a luz, come o bife, liga o aquecedor no inverno, contribui de um jeito ou de outro para a emissão do gás de efeito estufa. Que triste realidade. Nós estamos utilizando tudo isso, a gente está contribuindo? Está. Não há civilização humana sem energia. Gente, quer seja lá no mato, nos cafundó do mundo, como dizia a minha família, nos cafundó do mundo, eles utilizam algum tipo de combustão. Eu lembro na minha infância, morei em fazenda até os 16 anos, e lá nós não tínhamos luz elétrica. Mas sabe o que o meu pai fazia? Tínhamos lamparina. A lamparina, o que é lamparina, professora? É como se pegasse uma lata de... Hoje, lata do quê? Vamos colocar lata de óleo. Hoje nem lata de óleo existe, é tudo plástico. Vamos usar a lata de massa tomate, tá? Faz de conta que usou massa tomate. Normalmente é um pouquinho mais larga que isso. Você fura ali um buraco na tampa, você põe querosene lá dentro e coloca lá dentro, depois coloca no buraquinho um feixe de algodão, mas não é um algodão comum, né? É algo que vai pegar fogo, mas ele fica alimentado pelo querosene, ele não apaga, a não ser que você apague. E eu ficava assistindo não tinha nada para assistir na minha época, eu ficava lendo até tarde da noite. Claro que minhas vistas pioraram e minha mãe falava, não use. Mas, então, assim, na fazenda ou não, e final de semana que meu pai ligava, então, a luz pelo botijão de gás, com o botijão de gás. Então, tinha luz na sala, principalmente na sala ou na varanda, onde tinha a luz através do botijão de gás. Estava poluindo ou não estava? Com certeza, né? Aí, qual é o ponto-chave daí? Gente, não tem lugar que não contribua para as mudanças climáticas. Mas para os indígenas lá na Amazônia, não, contribui sim. De que maneira? Eles fazem queimadas, não estou falando que eles são responsáveis pelas queimadas, eles fazem assim, mais consciência para pegar a lenha, né? Queimam determinada vegetação ou madeira lá, corta a madeira, para produzir, para pegar a madeira para cozinhar. Ai, nunca vi isso. Pois é. Eles pegam, fazem um fogão,
né, de barro, e põe lenha lá dentro, lenha, pedaço de madeira, e põe ali, molha com querosene, com alguma coisa, e põe fogo, e ali vai fazer o seu almoço. Então, desmatamento, todos nós contribuímos direta ou indiretamente para mudanças climáticas. Gente, quem viu Campo Grande com 40 graus? Em 34 anos, eu nunca vi na minha vida Campo Grande com 40 graus. Nunca. É a primeira vez em 34 anos que eu estou aqui. Então, o mundo está contribuindo, nós estamos contribuindo. A página 201 ainda, na questão 2, diz o seguinte, são questões objetivas, né? Aí fala de Milton Santos. Gente, Milton Santos foi um geógrafo maravilhoso, muito reconhecido a nível internacional. Ele fala assim, como a globalização perversa, quanto à perversidade da globalização, assinale que ela é incorreta. É a letra E. Por que a letra E é incorreta? Vamos entender. Os maiores problemas da globalização são os povos tradicionais. Será que é verdade? Mentira. Eles utilizam, né, de queimado, desmatamento, mas aquilo para que eles precisam, eles são sustentáveis. Que não aceitam compartilhar dos interesses comuns da humanidade. E, por isso, promove manifestações e ataques terroristas. De hipótese nenhuma. Questão 3. Elas se referem aos objetos tecnológicos, né? Invade o mundo e chegaram em regiões mais distantes, até na América Andina, que é lá na Cordilheira dos Andes. Lembram disso? E uma das regiões consideradas excluídas, lá no alto das cordilheiras. A partir da análise da afirmativa e dos seus conhecimentos geográficos, é correto afirmar que, em nossos dias, parece impossível conservar uma cultura ou em estado puro. A cultura indígena, ela literalmente não tem intervenção nenhuma da sociedade civilizada, entre aspas? Claro que ela tem. E o avanço da comunicação tem provocado nas comunidades nativas da região citada falsa ideia de que uma vida urbana cheia de vantagens, que na cidade só tem vantagens, contribuindo não só para o aculturamento desse grupo, mas também para estímulo de migração rural urbana. O que significa aculturamento? Eles acabam deixando um pouco da sua cultura, né, indígena, e absorvendo a nossa cultura dos brancos, alimentação, e acho que a cidade é o máximo, vem embora para a cidade. Na página 202 e última, se refere, questão 4. Questão 4? Sim. Aí tem um texto, né? A época atual é caracterizada pela soma avassaladora de informações com volume muito superior à capacidade do nosso armazenamento. O que é isso? O que vem trazer tantos benefícios, ao mesmo tempo problemas? A internet. Criou um novo espaço de comunicação, de pensamento. Esse espaço não existe fisicamente, você não consegue pegar. Eu quero pegar vocês fisicamente, abraçado, mas não posso ainda. Então, assim, mas ele existe, né? É uma fibra ótica ou envio pelo satélite, mas nós temos. Aí a questão 5, a resposta pessoal, porque pergunta o seguinte: embora o tema da globalização seja muito amplo, já é possível ter uma visão mais técnica a respeito. A partir da ideia de interdependência, escreva o conceito de globalização envolvendo os aspectos econômicos e sociais. Qual seria? Opa, estou voltando aqui. Qual seria? A interdependência é você precisar de um outro país. Um país ele pode viver literalmente sem depender de outro, é quase impossível. Ele precisa vender produtos para outros países para que ele tenha lucro. Se ele não fizer isso, não vai haver crescimento econômico. Então, a interdependência é um fator primordial para que você relacione com outros povos
outras nações para que haja venda de seus produtos. E compras, né? Na página 193, a Bruno falou das cidades mundiais, ó, a questão 2. Referência ao mundo de negócios. Vai além da sua região. Forte influência entre si, enquanto a metrópole exerce influência regional. A metrópole exerce influência ao lado dela, todos que estão ao lado. As cidades mundiais, ela é muito melhor do que a metrópole, e ela atende, se for necessário, os países vizinhos. Nós temos 2 cidades mundiais no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, exatamente. Um grande beijo para você, que você tenha muito sucesso. Beijo.